casa não muda. Você gosta. Aumente o volume. 24 horas com você. Show de rádio. Voltamos então ao nosso programa Vida em Abundância nessa quinta-feira, 12 de dezembro de 2024, com um quadro novo, um quadro quinzenal aí, onde vamos abordar muitos assuntos aí sobre esse tema do homeschooling ou educação domiciliar. E para conversar com a gente nesse quadro, né, que vai ficar aí fixo até Deus quiser, né? Nessa quinta-feira, quinzenalmente, estamos com ela aqui, a Magda Boeri. Magda, bom dia! Internet? Tá nos ouvindo, Magda? Agora sim. Bom dia, Magda. Deu uma travada aí. Bom dia, bom dia. Bom dia, Michele. Bom dia, Vitória. Bom dia aos nossos ouvintes. Que alegria estar aqui e falar desse assunto que é tão rico, tão caro para os cristãos, né? Tão abençoado, esse mandamento divino que é guiar os caminhos, os filhos pelos caminhos do Senhor, né? É isso aí. Isso é uma coisa que eu vou te perguntar, né? Porque assim, ó, esse programa é um programa cristão, né? Que aborda assuntos cristãos. Então, como assim, né? Falar sobre educação domiciliar no programa Vida e Abundância. Mas calma, já a gente vai... A Magda vai responder isso aí pra gente. Antes, Magda, eu queria que você, assim, falasse um pouquinho pra gente, né? Porque é uma pergunta que não quer calar. Quem é a Magda Boeri? Oh, meu Deus do céu. Olha, eu, em primeiro lugar, né, sou cristã, sou grata por isso, né, e tenho a missão de ser mãe, a missão de ser esposa. Eu sou casada com a Nilton Boeri, moramos aqui em São José, Santa Catarina. Temos 3 filhos, Maria Olívia, o João Vitor e o Pedro. Estamos já convertidos há 22 anos, quase, vamos fazer agora, em março de 2025, 22 anos em que a gente se dedica ao Evangelho. E na educação domiciliar estamos indo para o nosso 7º ano. Então, abracei essa causa, né, das famílias educadoras, não só aqui em Santa Catarina, mas no Brasil, como também uma missão que me foi dada por Deus, né? Quando eu cheguei na educação domiciliar, nós não tínhamos ajuda de jeito nenhum, nem conhecíamos famílias, éramos só nós aqui na nossa cidade. E aí, em um determinado momento, encontramos algumas pessoas que eram distantes daqui, e uma das instituições que eu encontrei foi a NED, e na época nós dissemos, né, se nós não temos ajuda, então seremos ajuda. E desde que a gente abriu esse radar para ajudar pessoas, todos os dias nós somos procurados, assim, ó, todos os dias a gente é procurado por uma família educadora. Então, eu abracei isso como uma missão, não só da minha casa, mas também da educação domiciliar no Brasil, né? É isso aí, que maravilha. Estamos juntas nessa daí, né, Magda? Também a gente completa em março, olha só, sem saber, né? Também 22 anos aí que nos convertemos ao Senhor. E mais ou menos a gente emparelha isso aí, né? 7 anos com a educação domiciliar, 22 anos convertido. Nem sabia, olha. Mas, Magda, olha fala só, um pouquinho, né? Boa, né? Mas fala um pouquinho pra gente, então. Esse quadro é curto, né? Então a gente vai pincelando coisas assim iniciais para depois no segundo bloco, então a Magda explanar um pouco mais pra gente. Agora, Magda, fala da questão cristã, assim, né? Você deu uma pincelada aí no início, mas por que, assim, o quadro homeschooling num programa, né? Vida e Abundância cristão, né? Fala um pouco aí dessa missão que Deus nos deu.
Olha só, é o melhor lugar, o lugar mais propício para se falar é no meio cristão. Porque a educação domiciliar, ela não tem nada a ver com uma educação secular. Não fazemos educação domiciliar porque não gostamos da escola, por qualquer outra questão, por ideologia. Nós fazemos porque é um mandamento divino. A palavra de Deus diz que Deus nos dá os filhos, eles são herança, e nós devemos guiar os filhos pelos caminhos do Senhor. Agora, eu estava lendo aqui, antes de começar, o livro de Provérbios, que quando eu tive a minha primeira filha e eu me converti, eu estava grávida da Maria Olívia, de 8 meses, quando eu me batizei, no dia 5 de março de 2003. E quando ela foi para a escola, para mim foi algo muito dolorido, porque você ensina uma coisa em casa, mas a escola, ela acaba desensinando, não sei nem se existe essa palavra, né? Tirando todo o ensinamento que você ensina, a escola acaba roubando isso, porque ela fica com um tempo muito maior do seu filho do que a família. E em Provérbios, lá Provérbios 2:6 diz que Deus dá a sabedoria, né, a inteligência, Deus dá a sabedoria e a inteligência e o conhecimento saem da boca de Deus. E ele diz que se a gente perseverar, se a gente procurar, se a gente pedir, clamar, buscar, Deus dá sabedoria, a gente deve buscar como prata, como ouro, né? Então, o livro de Provérbios é um livro rico, porque ali ele traz todo o entendimento, tudo que a gente precisa para educar um filho. E nós, a palavra de Deus, porque a gente sabe que a primeira instituição divina foi a família, né? A primeira instituição que Deus colocou na Terra. Então, se foi assim que Deus fez, por que terceirizamos aquilo que é um papel da família? A escola é algo muito recente, ela existe há um pouco mais de 100 anos. A educação domiciliar, ela sempre existiu. Porque Deus diz, né, que a gente deve guiar o filho pelo caminho do Senhor. Lá em Deuteronômio diz que a gente deve ensinar andando pelo caminho, sentado em tua casa. Isso quer dizer o quê? Você ensina o seu filho a todo momento. Dentro de casa, fora de casa, na igreja, em qualquer lugar você está ensinando. Então, a escola, ela tomou esse papel, né? Eu não vou falar escola, mas o ensino secular, ele tomou esse papel que é de educar e ensinar. A escola, ela não é educadora, quem é educador são os pais, né? Então, a escola, ela só ensina matérias, deveria, né? Então, a educação domiciliar, ela é um mandamento divino. Ela é assim como Deus tem vários mandamentos na Bíblia, vários princípios, ele deixou esse princípio que é o principal, você conduzir o seu filho pelo caminho do Senhor. Então, esse é o melhor lugar, é o melhor programa para a gente falar sobre isso, né? Então, eu estou em casa. Mas, ô Magda, quando você falou ali que você colocou a Maria Olívia, né, que é a mais velha no colégio, começou com ela ali, vamos dizer assim, na educação secular, como você colocou, que você pode abrir para a gente, assim, no momento que você olhou e que você viu que você poderia tomar essa educação para você, né? Porque, assim, todos os 3, né, dos teus filhos, assim como os meus mais velhos também, e até os menores, acabaram um pouco na escola e a gente nem sabia eu acho que a gente tinha isso dentro, mas não estava revelado, né? Até um dia, então, que ficou claro e a gente pegou e agiu, né? Então, mas assim, o que você sentiu naquela época, assim, quando você colocou na escola? O que brotou no teu coração? Essa vontade, mas ao mesmo tempo ter que deixar lá? Como é que foi? Na verdade, a escola é algo muito automático, né? A criança completa a idade, a Maria Olívia ela até foi um pouco antes para a escola, por questão de trabalho, né? Nós trabalhávamos, então o mundo já coloca essa obrigação da família. Ah, não, tem que ir para a escola porque a mãe precisa trabalhar, porque o pai precisa trabalhar. E a Maria Olívia foi muito cedo, e com 2 anos, né? Até onde a gente conseguiu ficar com ela em casa, e porque era normal. Na minha cabeça não existia outra possibilidade. A criança na escola, o professor vai ensinar, eu não tenho essa condição. E eu não conhecia a educação domiciliar. A gente ouvia fora do país, mas o dia que eu ouvi foi no final de 2018, que eu ouvi a possibilidade, no final de 2017. No ano seguinte, eles já não entraram na escola. A gente ouviu nas férias, né? Então, quando começou o ano letivo, a gente já tirou eles da escola, porque a gente viu a possibilidade. O que eu observava muito
é aquilo que eu já falei, né? Que a gente ensina uma coisa e a escola acaba ensinando outra. Então, meus filhos passaram, sim, infelizmente. A Maria Olivia saiu com 15 anos da escola. E quando a gente começou a perceber, porque enquanto eles são muito pequenos, é tudo muito lúdico, né? É muito bonitinho, você quase não percebe. Mas quando ela chegou ali na idade da adolescência, que ela entrou nos 15 anos, a gente começou a perceber umas distorções de comportamento. Coisa muito leve, muito sutil, porque nós, como pais e como cristãos, nós sempre fomos muito firmes com os nossos filhos. Né? Nós nunca deixamos de fazer culto doméstico, nunca deixamos de pregar a palavra, mas as interferências externas, elas aconteceram. E quando a gente percebeu, já havia entrado algumas distorções, foi onde nós decidimos. Aí coincidiu que aí Deus abriu essa possibilidade para a gente, então não pensamos duas vezes, né? Tanto que para Maria Olivia foi um pouco mais difícil por causa das questões de amigos, né? Para os meninos já foi um pouco mais fácil, porque eles tinham algumas questões que a escola acaba atrapalhando, incomodando, né? Tivemos algumas interferências da escola, principalmente em relação ao João Vitor, né? Em alguns momentos, porque nossos filhos sempre aprenderam muito rápido, e a escola ela quer que todo mundo aprenda da mesma forma. Né? Então, são 30 alunos que eles têm que ser nivelados daquele jeito. E a escola sempre nos incomodou um pouco com isso. Então, quando a gente percebeu a possibilidade que eles poderiam, né, ter essa liberdade e que nós poderíamos assumir essa responsabilidade, a gente não pensou duas vezes. Abraçamos a causa. Pois é, e nessa época, né, falando aqui só para a gente finalizar um pouquinho, na cara e na coragem, né? Porque quando você começou e eu também, ali no início você comentou que não tinha nada, né, Magda? Não. Aí fala rapidinho, ó, no 24 a gente entra para os blocos comerciais. Ótimo. Até lá tu pode falar assim, ó, né? O que tu enfrentou? E se não der tempo, a gente continua no outro. Continua depois. É. Sim, a gente não tinha nada mesmo, né? Não tinha material, não sabia o que era, tinha que ir atrás. Então, a gente saiu com uma faca na mão, não era nem machado, e saiu cortando o mato para poder abrir caminho. Então, foram alguns anos para a gente poder entrar realmente na educação domiciliar, porque até a gente entender, né, até a gente trazer ela para a nossa realidade, não trazer a escola para dentro de casa. Então, foi um pouco difícil, mas não tão difícil quanto levar os filhos todo dia para a escola. Então, eu sempre tive essa tranquilidade no meu coração, assim, que Deus nos abriria o caminho, e tanto que o que a gente tem hoje é muito rico, né? O que a gente tem hoje, tanto em termos de material, em termos de estrutura, de conhecimento, de grupo de apoio, jamais passaria pela minha mente que chegaríamos até aqui. Então, eu confiei muito no que a palavra diz, né? Que a gente teria que se colocar e Deus ia abrir as portas, e Ele fez. É isso aí. Magda, então agora a gente vai para os nossos intervalos comerciais e a gente volta já já. O pessoal aqui no Facebook chegou, né? Daqui a pouquinho eu vou dar um bom dia para eles. Fica aí, a gente volta já já. É isso aí, vamos voltando então ao nosso programa Vida em Abundância. E vamos lá, vamos continuar com a Magda aqui conversando sobre esse tema de educação domiciliar ou homeschooling, né, Magda? E aí você estava terminando o bloco ali, falando do começo ali da educação domiciliar com teus filhos, né? E eu estava lembrando aqui também, quando a gente começou que não tinha nada. E eu sentia assim, né? Um desejo de fazer aquilo, e na cara e na coragem, então, pegamos e fizemos, né? E só... E deu certo, né? E deu certo, né? Eu creio que deu certo. E como você estava falando, eu queria colocar um ponto aqui que eu acho que trabalhou muito em mim, talvez algumas mães possam se identificar, né? Eu lembro que na época, mais até com menina do que com menino, tinha muita pressão do consumismo, né? Então, por exemplo, todo ano, isso eu já estou falando já da Vitória para cima, porque foi as que fizeram a educação domiciliar, né? Vitória e Gabriel. Então, eu lembro que assim, todo ano era a mochila da hora,
a merendeira, né, a lancheira, um material assim novinho instalando, né? O antigo ficava em casa assim para fazer o trabalho de casa e os novos iam instalando. Eu lembro que eu sentava no computador e fazia etiquetas, né? Até os próprios cadernos, às vezes eu fazia as etiquetas com o rostinho deles, com brincadeiras, com tudo. Tinha aquele cuidado e a gente gastava uma nota, né? Todo ano era como se você tivesse que fazer aquilo, você não podia deixar de fazer aquilo, né? Era algo que estava assim na tua cabeça, tipo assim, como eu não vou fazer isso? É o mínimo que eu posso fazer, tudo novo, né? E a gente se enrolava às vezes o ano inteiro, né? A gente comentava assim que era o ano, no início do ano você tem IPVA para pagar, tem um monte de coisa para pagar, mas aquela conta da escola assim enorme, fora os materiais que a escola pede, né? E depois que eu fiz educação domiciliar, eu olhei para o lado e falei, nossa, não precisa de mais nada, né? E eu lembro que eles perguntavam assim, mãe, você não vai comprar essas coisas? Na hora que a gente vai estudando, não tem a hora do lanche, né? Como é que foi isso para você, assim? Então, óbvio que a economia, né, é muito maior, né? Esses dias eu atendi uma família, um casal, e ele é professor universitário, e ele dizia assim, mas eu não tenho condição de fazer educação domiciliar, é muito caro. Aí eu falei para ele assim, imagina, eu tinha 3 filhos e os 3 estudavam em colégio particular, e não é só a mensalidade, né, que você paga. Eu dizia que era um carro por ano, porque de fato é muito dinheiro. Você paga a mensalidade, você paga material, a escola exige mais um monte de coisa, tem viagem, tem não sei o quê. Então, o custo é altíssimo. A educação domiciliar é óbvio, né? É um investimento, mas não é um investimento tão alto quanto a escola. Mas sabe o que mais me aliviou? O que mais, eu digo, isso aqui, coisa boa, era o leve e traz para a escola. Né? Porque 2 estudavam de manhã e 1 à tarde. Então, era aquela correria de ir para a escola e buscava um, levava outro, fazia uma coisa, levava... Aí tinha as atividades extras que meus filhos sempre praticaram esporte, então a gente vivia para baixo e para cima. Hoje a gente tem atividade extra, mas é muito mais tranquilo. Então é um alívio, e sem contar a responsabilidade que é, porque você tinha prazo para tudo, né? Prazo para entregar material, fora o que a escola pedia, que era absurdo, né? Os livros caríssimos, que passavam o ano inteiro pagando livro, então... para você chegar no final do ano e ver que seu filho não usou todos os livros, não usou todo o material. Outra coisa que acontecia, que era muito interessante, que não era nada interessante, aconteceu com a gente, que quando a gente foi fazer o nivelamento, né, com os nossos filhos, uma prova para saber como é que eles estavam, uma avaliação diagnóstica, os 3 estavam no mesmo nível do Pedro, que estava no 2º ano do ensino fundamental 1. Eu fiquei uma semana chorando, porque nós fomos pais presentes, sempre estivemos na escola, sempre cobramos os nossos filhos, estudávamos juntos e eles estavam num nível baixíssimo. Então, aquilo ali foi muito decepcionante. E o que mais me surpreendeu, e que aí eu digo que vale muito a pena fazer educação domiciliar, que nós tiramos todas essas questões de investimentos altíssimos no nada, e nossos filhos, em questão de 2 anos, eles conseguiram recuperar toda a base deles, né? Maria Olívia é prova disso, que com 18 anos ela já assumiu cargo de responsabilidade, né? Dentro de empresas, trabalhando, e ela recuperou de uma forma tão rica, assim, tão, eu digo que até milagrosa, né? Porque em 2 anos ela conseguiu recuperar toda a base dela, que estava extremamente defasada. E não era, assim, coisinhas... grandes, eu digo assim, né? Não eram questões matemáticas, né, que eram difíceis, não, era um básico da matemática, o básico da gramática, né, da leitura, da interpretação, e é isso que as famílias precisam atentar. Se você não quer fazer educação domiciliar, porque você não vai dar conta, porque a escola é importante, né? Como tem muitos cristãos que me falam, mas meu filho é missionário na escola. Não se engane, meu amigo. Ele pode ser missionário em qualquer outro lugar quando ele tiver maturidade e estiver preparado. Mas pense numa coisa, uma criança que não sabe interpretar, uma criança que ela não sabe ler, ela não sabe pensar e ela não sabe se posicionar. Porque tudo isso tem a ver com a base da criança, uma base bem estruturada,
de matemática, de gramática, de resolução de problemas, de interpretação de texto. Isso vai determinar a vida, não só a vida acadêmica, mas a vida do seu filho, em qualquer área. Você pode observar na igreja, né? Vocês que têm uma participação na igreja, nós também. Pede para uma pessoa, ela pode ter nível superior, pode ter doutorado, lê um versículo. Às vezes a pessoa ela não sabe ler direito, ela não sabe pontuar, ela não sabe parar nas vírgulas, e aí tu diz assim, o que tu entendeu? A pessoa diz, eu não entendi. Aí você tem que explicar para a pessoa o que é aquele versículo, o que a palavra diz. Isso é muito sério. É muito sério. E isso o problema está na base das crianças que passaram pela escola e se tornaram analfabetos funcionais. Então, se você não acha assim, não, eu não vou conseguir dar conta, só recupere a base do seu filho, ajude o seu filho a pensar, a se posicionar, a raciocinar, que isso é muito importante, né? Eu acho que assim, Magda, é uma coisa, um amor, né? Eu acho que a gente, como diz a palavra, né, o amor se dobra para não romper, né? Então, assim, eu tive uma formação legal, assim, sabe? Considero legal. Mas assim, eu me senti na época super, sei lá, eu falei assim, meu Deus, eu não vou dar conta, né? Mas o que eu via nos meus filhos, o amor que eu sentia, eu falei assim, eu vou ter que fazer acontecer, né? E essa questão, até depois eu queria que a Vitória falasse um pouquinho dessa desescolarização. Eu tive um episódio com o Gabriel, tive uns com a Vitória, mas o Gabriel acho que é o mais importante para a gente comentar aqui, que o Gabriel, na salinha, ainda na educação infantil, assim, fez um desenho. E a coleguinha do lado falou, nossa, que desenho horrível. O Gabriel se levantou em ira e partiu para cima da menina, né? E aí eu fui chamada na escola, e eu trabalhava com fotografia na escola. Todo mundo me conhecia. E aí levaram ele para uma salinha, a salinha da tal da pedagoga, e ela estava, por que você fez isso? Me fala, o porquê que você fez isso? O que aconteceu? Me fala, me fala, me fala. Quando eu cheguei lá, o menino estava com o olho estrelado, assim, né? E ela fazendo aquelas... Eu falei, mas você é pedagoga, né? Psicopedagoga. Como é que você fala com uma criança assim? Porque se eu deixar o sangue baixar, ele não vai responder. Eu falei, mas pelo amor de Deus, eu sou mãe de 4 e a primeira coisa que eu falo é acalmar eles. E depois, com a calma, eles vêm, confessam, falam o que aconteceu. Ele não vai falar nada, pelo contrário. Quanto mais você instiga, mais ele vai se travar e não vai falar nada para você. Tirei o menino dali, né? E logo um tempo depois, então, vi que realmente... Então, o que eu estou querendo dizer com essa história, né? Que só a gente ama os nossos filhos. Né? A escola, ela não vai amar teu filho, ela não vai levar em consideração, né, o temperamento dele, nada. Ela não vai levar em consideração. Ela trabalha num grande grupo, né? E ela vai fazer o que ela, né, vê o que é melhor para o grande grupo, não o que é melhor para o seu filho. Então, como a Magda falou, né, essa base, principalmente, o Gabriel tinha o quê? 4, 5 anos, né? Então, essa base é nossa dos pais, né? De fortalecer eles ali para depois, mais tarde, eles saberem, né, responder aquilo que está acontecendo, né? E aí eu queria passar rapidinho, Magda, para a Vitória. Vitória, como é que foi a época da desescolarização? Tu sentadinha na mesa, como é que foi? Não foi muito agradável, porque foi muito diferente, uma mudança muito brusca, né? Meus pais até me tiraram da escola por coisas que aconteciam comigo, né? Dentro da escola pública do Rio de Janeiro, que era terrível. Eu que tinha por volta de 11, 10 anos, tinha garoto de 17, 18 dentro da minha sala. E por esses acontecimentos, todos os dias eu chegava em casa e contava algum episódio pro meu pai, né? Ele ficava horrorizado. Mas a mudança foi brusca, né? E foi diferente para mim, porque eu sou uma pessoa muito racional, vamos dizer, né? Então, bati de frente muitas vezes, arrumei muita confusão dentro da sala de aula, né, com minha mãe, com meu irmão, arrumei muita encrenca ali, né, mas foi uma experiência muito diferente, né, do que eu estava acostumada, né, dentro dali de sala de aula, né. Não posso negar que aprendi muito mais dentro de casa do que na escola, né. Meu inglês foi, meu português avançou extremamente.
Mas foi uma experiência diferente, né, do que eu estava acostumada. Mas eu acho que faria de novo, sim, repetiria essa experiência, porque foi muito proveitosa, né, para o meu crescimento. Mas é assim, né, às vezes a criança está acostumada com uma coisa e muda de repente, tem umas questões dentro dela, né, que bloqueiam aquilo ali, aquela novidade, né, e basta o tempo, né, ir ensinando e ela vai aceitando aquela mudança, né. E esse tema que eu queria compartilhar contigo, Magda, a educação domiciliar não tem nada a ver com uma escola. Aí, por exemplo, como a Vitória falou, nossos filhos, né, estavam na escola. E aí, quando a gente traz para dentro de casa, a gente tem que desescolarizar, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Isso, esse é o processo mais difícil, principalmente para os pais. Nosso primeiro ano, o que a gente fez? A gente pegou todo o material da escola e trouxe para dentro de casa, né? Não dá certo, porque a escola tem outro processo, uma outra dinâmica, um outro entendimento. E isso que a Vitória falou foi muito importante, porque nós aqui em casa sempre tivemos o costume de conversar com os filhos, de ouvir os filhos, e isso é muito importante. Então, o culto doméstico, que é aquele momento em que você senta e compartilha a palavra e ouve, né, o que as crianças têm para falar, e em um determinado momento, os meninos, né, principalmente o João, que já era um pouco mais velho, ele me chamou e disse: mãe, eu queria nunca ter passado pela escola. E aí ele me fez entender uma coisa muito importante que eu compartilho hoje com todas as famílias. Porque na escola eu estou acostumado que alguém me dê o que fazer, que alguém me fale o que eu tenho que fazer. Né? Eu só tenho que cumprir aquilo ali e pronto. Né? Eu já estou acostumado com esse processo. Quem nunca passou pela escola, ele já está acostumado no processo de autodidatismo. Então ele vai aprender com tudo e a mente dele é diferente. Então, eu preciso de ajuda. Então, essa desescolarização, ela acontece, mas ela precisa de um tempo. Porque nós estamos acostumados e nós fomos ministrados dessa forma, né? Eu fui para a escola, eu tive muitos episódios ruins na escola. A escola, para mim, não foi um ambiente bom. Então, quando eu descobri a educação domiciliar, eu queria nunca ter ido para a escola, né? Então, quando eu trouxe meus filhos para casa, a gente precisou passar por esse processo de desintoxicação, né? De mudança de hábito, de entender que o mesmo período que você fica na escola de 4 horas, não é necessário você aplicar com o seu filho. Que a educação domiciliar você desenvolve potenciais e habilidades. Então, nossos olhos precisam voltar para os potenciais e habilidades de cada criança. A escola não faz isso. A escola, ela nivela as crianças todas no mesmo nível, todas na mesma idade. Então, é um processo que demora. Eu acho que nós levamos assim, uns 3 anos para 4 anos para desescolarizar, para entender realmente o processo. Por isso que a gente precisa ter paciência. O primeiro ano, o início é complicado, porque eu creio que assim, você teve algum problema ali que imobilizou as pernas e ficou um período sem andar, né? Andando de cadeira de roda como a gente era, alguém empurrava, né? De repente você começa a andar, tem que levantar e até a mente entender que a perna precisa mudar de posição, né? Que é um comando e até aquilo fluir demora. Então, precisa ter paciência. A mãe e o pai precisam ter paciência com eles, precisam ter paciência com o filho, entender, ir com mais leveza, estudar o que é educação domiciliar, conversar com famílias que já fizeram, que já passaram pelo processo, porque é um processo complicado. Até que a gente entenda que a gente não está no ambiente escolar, que a casa, que você pode estudar em qualquer lugar, né? Que lá fora, no mundo, né? Tem muita coisa para aprender, que você pode estudar cozinhando, que você pode estudar indo no mercado, que você pode estudar viajando, né? Lendo um livro. Então, se amplia muito, e aí é um lugar que a gente não conhece, né? Um mundo que a gente nunca esteve. E aí a gente tem que começar a desbravar. Então, é um processo rico, mas às vezes dá um desespero, né? Eu passei por alguns momentos de pensar o que eu estou fazendo, o que vai acontecer com meus filhos, né? Se não vão me acusar mais tarde, ou eu vou me arrepender. E aí eu digo que só o tempo pode arrumar isso, né? E a gente vê as experiências, vê os resultados, vê as coisas acontecendo e é muito rápido. Então, a educação domiciliar é um lugar que todos os cristãos deveriam estar, porque é um lugar que
Deus deixou para que a gente seguisse. E aí eu estava lendo aqui em Provérbios, Michele, que é o versículo que me convenceu e me converteu até antes de eu conhecer a educação domiciliar. Eu lembro o dia que Deus falou comigo, que eu já falei lá em Provérbios 2:6, que Deus diz assim, ó, porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. E ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos e é escudo para os que caminham na sinceridade. Aí as pessoas me perguntam, mas vocês não têm medo? O que pode acontecer, né? Tu está sempre com a tua cara na educação domiciliar, sempre falando com político, sempre fazendo isso, que aquilo. Deus é escudo. Então, é quando a gente caminha com sinceridade, Deus é escudo. Então, quando eu olhei esse versículo e eu acreditei nele, porque aí a ingenuidade de crer na palavra faz com que Deus também cuide da gente, né? Então, eu creio muito nisso, que é Deus que dá, né? E aqui, quando ele diz que ele dá a inteligência, que da boca dele sai a sabedoria e o conhecimento, ali está o verdadeiro potencial e a habilidade que nós precisamos ajudar os nossos filhos a despertarem, né? É isso vocês aí. Vocês têm que cuidar, porque eu falo bastante, hein? Vocês me cortem aí. Não, mas pode deixar. A gente está aqui ligadinha nos relógios. Então, outra coisa eu queria colocar, mas eu acho que não vai dar tempo. A gente vai deixar para o outro programa a questão também da competitividade, né? Que eu acho que é algo que isso atrapalha muito o crescimento intelectual, né, das crianças. As habilidades, como a Magda falou, né, que os nossos filhos desenvolvem. Então, isso eu acho assim, fundamental dentro de casa, porque assim, eu também tenho essa experiência que a Magda falou, de cada um, você consegue ver o que cada um tem uma habilidade, né? E aí você não exige tanto, porque num colégio você tem que, né, aquela competição, fulano tirou 10, o outro tirou 5, outro isso, outro aquilo, mas é que cada um tem uma área que vai. Afinal de contas, quando você termina ali, não são todos que são médicos, não são todos que são professores, né? É porque cada um tem uma habilidade. Então, você ser maravilhoso em tudo, né, não é o normal das crianças, né? Então, isso você trabalha muito em casa. Magda, a gente já vai para 10h51. E aí eu queria deixar para você as tuas considerações finais nesse programa e um gostinho para que as pessoas venham assistir daqui a 15 dias novamente a gente falando aqui com a Magda sobre educação domiciliar ou, né, em inglês, homeschooling. Magda, conte. Olha como passa esse tempo, né? Passa muito rápido. É um assunto que eu gosto muito de falar, eu ficaria um dia inteiro aqui falando. Foi muito bom, muito proveitoso e assim, falaremos disso, né, a cada 15 dias e eu acho que seria muito importante que as famílias mandassem as suas perguntas, suas questões, né, chamassem e perguntassem, porque é um assunto que ele aparentemente é apavorante, mas quando você começa a praticar, você vê que é algo que você desfruta do processo, que é algo que é muito divino. A gente vai falar nos próximos programas, né? Hoje foi só uma pincelada, mas a gente vai falar do que de como fazer, de como que eu posso me prevenir juridicamente, pedagogicamente, né? O que a gente tem hoje disposto, não só no Brasil, mas também aqui dentro do nosso movimento, que pode auxiliar as famílias educadoras, como começar, né? Que é o grande mistério. Olha só que coisa boa, no próximo programa, daqui 15 dias, ainda não será o final do ano, como que eu posso tirar meu filho da escola, né? Como é que eu posso fazer o ano que vem? Olha que oportunidade. Se você já tem no coração o desejo de fazer educação domiciliar. Então, e digo assim, nós temos tudo que nós precisamos para entender, iniciar e também dar continuidade em todo o processo de educação domiciliar. Deus tem nos dado muita sabedoria, tem nos dado muitas portas abertas em relação a isso. Então, estamos no melhor momento, com certeza. É isso aí. Magda, te agradeço muito a tua disponibilidade aí nessa quinta-feira, né? Essa parte da manhã. Mas, pessoal, daqui a 15 dias, então, estaremos aqui. E eu vou abrir pessoal que não segue o Instagram ali do programa Vida e Abundância, né? A gente vai abrir caixinhas de pergunta quando estiver próxima para a Magda aí. Deixe suas perguntas, né? Ou no Instagram da Magda também. A Vitória ia colocar, mas o tempo correu aqui, né? É Magda Boeri. Procura lá no Instagram, tá? E a outra semana que a gente estiver com ela, a gente vai botar aqui o Instagram dela para você que nunca viu, né?
Mas fica ligado então e a gente volta com a Magda daqui a 15 dias falando sobre mais educação domiciliar para você. É isso aí. A gente fica daqui ao meio-dia com De Bem com Cristo, 1h da tarde com o Sal da Terra e até amanhã, sexta-feira, com o resumão da semana. Até lá, se Deus quiser.